Hello people, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que faz muito tempo que eu queria aprofundar, que é o darwinismo social. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo o conceito do darwinismo social e coloco aí ao longo da história. Hoje eu resolvi falar um pouquinho mais sobre a eugenia, que é como se fosse um braço direito aí do darwinismo social. O darwinismo social, ali no século XX, foi apresentado como uma novidade científica, especialmente através da eugenia. A eugenia é uma palavra que vem do grego. Eu significa bom, genus significa raça. Então a eugenia, ela fala que existem etnias que são superiores, existem etnias com valores humanos melhores e essas etnias deveriam ser valorizadas. Portanto, o matrimônio, a concepção de filhos deveria se dar entre etnias fortes. Isso aí certamente está te lembrando o nazismo, é porque realmente tem relação com isso. A eugenia, ali no início do século XX, ela foi utilizada especialmente em países como Estados Unidos, Suíça, Suécia, Dinamarca, Noruega, para fazer uma reprodução controlada. Então várias pessoas tiveram que fazer uma esterilização forçada, ficaram estéreis forçadamente. Quem, professora? Homens e mulheres considerados imbecis, considerados antissociais, mães solteiras, prostitutas, acabaram sofrendo aí essa violência da esterilização forçada. Tudo em vista aí da eugenia, o melhoramento desta raça humana. Como que isso respinga no Brasil? Na década de 30 no Brasil, especialmente com o governo de Getúlio Vargas, a gente vai ter políticas que favoreciam ideias que a gente vai falar de eugenistas, eugênicas, especialmente aí na Constituição de 1934. Eu vou ler rapidamente o artigo 138 da Constituição deste ano. A União, os estados e aos municípios, nos termos das respectivas leis, deve-se estimular a educação eugênica. No ano de 1929, a gente vai ter o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Já na fala inicial deste congresso, a gente vai ter o médico Miguel Couto com uma fala bem expressiva, dizendo que a eugenia seria facilitar aí a formação de uma pátria mais forte, de uma pátria mais ideal, de uma pátria mais bonita. O contexto brasileiro aí da década de 20, contexto brasileiro aí da década de 30 é um contexto de valorização desse melhoramento da raça. Tem isso, por exemplo, na vida do Monteiro Lobato. Este mesmo Monteiro Lobato, sentido Pica-Pau Amarelo, o Monteiro Lobato na sua vida pessoal era completamente influenciado pelas ideias eugenistas. Tem uma frase que eu sempre lembro do Monteiro Lobato, em que ele diz o seguinte: o mundo só precisa de uma coisa, poda. Ou seja, essa poda seria aí retirar etnias que, de acordo com os eugenistas, não favoreciam o melhoramento da nossa espécie, da raça humana. Claro que isso tem toda uma carga de racismo, uma carga bastante pesada, que ainda hoje em dia a gente encontra em alguns aspectos da nossa sociedade. Claro que hoje a gente valoriza aí muito a questão da diversidade genética, da diversidade cultural, da diversidade, do respeito às diferenças, mas se você for olhar, as ideias do darwinismo social ainda estão presentes na nossa sociedade. Por exemplo, essa questão da eugenia, quando a gente trata a questão do preconceito entre as regiões brasileiras, especialmente preconceito contra nordestinos. Então essa ideia aí de que existe uma região, uma etnia que é mais adaptada, que é melhor, que é mais civilizada, entre aspas, é muito comum ainda hoje em dia. Outro exemplo que eu posso citar é a própria homofobia, ou seja, a crença de que homossexuais, tanto lésbicas, homossexuais, aí eu coloco também os transgêneros, seriam menos adaptados e menos qualificados. Aí, quando a gente analisa que há um padrão da sociedade, esse padrão é heteronormativo, ou seja, as pessoas heterossexuais são aquelas que seguem o padrão e que as demais sofrem desvios de conduta,
A gente está analisando a sociedade a partir da ideia de que alguém é mais evoluído, este alguém é superior e o restante, que tem outras opções, que tem outras sexualidades, seriam inferiores. E o último caso que eu posso trazer também é a questão das cotas para negros em universidades públicas e concursos. Exatamente essa questão vai de encontro com as ideias do darwinismo social, porque as cotas elas acabam pregando de que há uma igualdade de oportunidades e com essa igualdade de oportunidades, no caso, o ingresso no ensino superior, se daria principalmente a mobilidade social. Por que isso tem relação? Se a gente voltar ao Brasil de algumas décadas passadas, essa educação eugenista da Constituição de 34, ela prega o seguinte: você vai casar com alguém da sua etnia e da sua classe social. A mobilidade social acaba sendo muito pequena, né? As cotas sociais, elas mudam este cenário. Por isso que é interessante pensar este acesso ao ensino superior de uma forma mais crítica, de uma forma mais inserindo dentro do contexto brasileiro, das ideias sociológicas. Então eu fiz esse vídeo para reforçar algumas questões do darwinismo social, introduzindo aí a eugenia no caso brasileiro. Então é isso, pessoal, viva a diversidade, viva as diferentes formas de amor e viva as cotas para as universidades e para os concursos públicos. É isso, um abraço e tchau!